Eu sou suspeita porque é minha família. Como que você falaria? I am suspect because it's my family. I am suspect. Então repete comigo. Suspect. Suspect. Como é que é o resto mesmo? Suspect. I am suspect because it's my family. Is my family. Então, cadê o sujeito aqui desses? A família? It is my family. It is. Oh, that's correct. O sujeito seria o it ali. No português a gente não coloca muito, mas no inglês a gente tem que usar mais porque no português a gente fala eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Mas no inglês vai ser sempre run, 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 run. Então, todo mundo é run. Todo mundo é run. Então a Isso gente tem que usar o sujeito. Exatamente, porque digamos que aqui você está falando, ó. Digamos que você estivesse falando de caminhar. Então que você gosta de caminhada e que tal pessoa geralmente caminha com você e por isso foi no shopping. Então fui no shopping, você fala, por exemplo. No português eu vou entender que o fui no shopping é você, porque eu fui, não é ela fui, é ela foi. Mas no inglês vai ser sempre was. Então, I was, she was, e daí fica complicado de saber quem foi no shopping, se foi você ou se foi ela. Por isso que utiliza-se muito mais o sujeito no inglês. Agora você que vai me dar a aula, Neiva. A diferença entre speak, a diferença entre talk, a diferença entre tell e a diferença entre say. Speak, quando eu estou tendo uma conversa contigo. Uma conversa com alguém. Tem certeza? I speak with you. Eu estou falando contigo. Não, speak é para língua. Ah, idioma, certo. Idioma, isso aí. Então, I speak English. Isso, I talk with you. Não, I talk with you. Isso aí. Eu converso contigo. O talk é uma questão de falar num sentido de conversar. Eu estava falando com ele. A gente utiliza no português. Eu estava falando com ele. Mas é um falando num sentido de conversa. Então, a gente usa o talk. Eu estava falando, mesma coisa. Eu estava falando com ele em inglês. Esse falando é num idioma. Então, speak. E agora, eu estava falando com ele, talk. Perfeito? I speak with you in English. Ótimo, isso daí. I talk with you about the movie. E the movie, yes, I speak with you. Não, I talk, teacher. Eu tô colocando de cima. Sim. I talk with you about the movie. Isso aí. Perfeito. Então, speak, porque tem o inglês ali. Certo? Agora, talk, porque nós estávamos conversando sobre o filme. E o tell? Eu estava... Tell. É conversar também. O tell... Mas é que fica na minha cabeça tell como chamar. O tell, ele é num sentido também de falar, que nem, a gente utilizou falar aqui, falar, certo? Só para você ver o exemplo, no sentido de conversar. Eu vou falar para minha mãe. Por exemplo, eu vou falar para minha mãe. Então, nesse sentido aqui, eu vou contar. Isso aí. I will tell to, eu vou contar para, I will tell to my mother. Eu vou contar para minha mãe. Então aqui... Fofoqueiro. Exato. Então o tell, eu lembrei, falando isso aqui, eu lembrei do Kiko do Chaves. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Então...
Verdade. Verdade, meio o Kiko do Chaves mesmo. E o sei é também uma coisa que nem vamos. Todos estão no sentido de falar, que eu tô só para você perceber. Ah, ele me falou que você vai se mudar, por exemplo. Ele me falou que ele me falou que você vai viajar. Então ele disse, he said, opa, ele vai dizer para ele vai dizer He will say. Ele vai dizer que está cansado. He will will say, say. para deixar tudo, porque se eu colocar no passado, se eu colocar no passado, vai mudar porque ele é irregular. Mas ele sempre diz, he always says. Ele já always say. We, they always say. Vou colocar com that they are tired. Então, esse daqui é num sentido de dizer. Dizer. Então, como é que é já? Already. Already. Tá, Quase. Already. E quase parecido com always. Already. Já. Already é já. Always, sempre. Yes. Very good. Perfeito. Desculpa te interromper. Not a problem. Então, aqui a gente tem todos eles aqui eu tentei usar o exemplo de falar. E então, certo. Falar num sentido de idioma, falar num sentido de conversar, falar num sentido de contar e falar num sentido de dizer. Cada um deles tem uma palavra no inglês. Meu Jesus. Certo? Speak idiomas, talk, conversar, tell, contar e sei dizer. Vou tentar me lembrar disso, mas é bem cheio de coisa. Sem problema. O already, então, o already é o já, que a gente utiliza no meio da frase geralmente, certo? Na verdade, pode ser até no fim. Perfeito. Então, aqui eu vou colocar um textinho para você que a gente vai trabalhar hoje